ter começado a gravar. Tô muito perdido hoje. Ô, Luquiba, se eu der mancada aqui, você me acorda, tá bom? Porque Tá tá alta bom. dose hoje, tá complicado. Isso aqui, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. O podcast que um dia fará 27 anos. Algum dia fará 27 anos, mas é 27 anos de muita liberdade, a gente falar o que a gente quiser, de alegria, de coisas positivas. Ai, que gostoso, Luquiba. É um primeiro podcast que a gente faz de maneira condenada à felicidade. Não é verdade? Pois é, teve gente que ganhou um Vale Night aí de 27 anos. Você tá bem, meu querido? Eu tô, cara, tô triste que não estamos com a mesa cheia aqui, né? Faz falta Fernandão e Eric, mas a gente entende os motivos. Quem sabe semana que vem a gente consegue reunir todo mundo de volta. Mas vamos lá, conversar, a gente tem bastante coisa aí para falar, algumas coisas independentes, coisas que já aconteceu também para a gente conversar e vamos tocar o barco. É isso aí. Mas antes, sem perder os modos, como sempre, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone também no TikTok. Então, compareça nas nossas redes sociais, deixa seu like lá, começa a seguir a gente também, é importante. E tem o nosso site aqui, né? Eu sempre esqueço de falar do nosso site, mas www.tailgatezone.com.br, acesse nosso site, tem muito conteúdo lá. Tem muito conteúdo até do Pan-Americano. Então, fiquem à vontade para usar e abusar de lá. Tem os textos da NegroLeagues, tem muito conteúdo bom lá, coisa de qualidade que a gente produziu ao longo desse tempo aí. Exatamente. Tem também uma série de mascotes que é incrível. É incrível. Então, Os vale a times pena. históricos estão lá também, não estão? Times históricos, não, tem muita coisa boa lá, que nunca vai perder idade, que nunca vai vencer. Não é simplesmente uma matéria que vence, ali tem texto histórico. Então, vale a pena, passem por lá, não custa nada, é de graça, conhecimento de graça ali, é legal. E também, como sempre, se quer ouvir esse podcast de outra maneira, que não sejam as plataformas de podcast, se bem que o YouTube também é uma plataforma de podcast, mas você pode entrar lá no YouTube, entrar no nosso canal, Tailgate Zone BR, se inscrever no nosso canal, acessar esse podcast, deixar seu comentário, ativar sininho, dar like e tudo mais. É importante para movimentar o YouTube e ele impulsionar a gente de maneira orgânica. A gente espera que seja assim, pelo menos, né, Luquiba? A gente não sabe se vai ser de maneira Sim, orgânica, a gente torce por isso, né? sempre. Luquiba, eu falei que eu podia me perder bastante hoje e eu posso me perder, mas a gente combinou, então a gente vai começar falando este episódio sobre NFL. Vamos falar da NFL, essa Um maravilhosa que resuminho voltou, só. está na segunda semana dela. É um resuminho só que eu pensei assim, um giro em 5 minutos. Mas depois eu pensei assim, 5 minutos é muito pouco tempo, porque eu quero falar muito de Daniel Jones. Entendeu? Eu quero comentar muito sobre Broncos e Colts. Eu quero falar muito. Aí eu falei, pô, 5 minutos vai ser muito pouco. Não, mas brincadeiras à parte, eu não vou ficar aqui babando o ovo do Daniel Jones ainda, ou melhor, do Indiana Jones, entendeu? Que eu queria ter trazido para. Eu ainda vou colocar em algum momento aqui, até o final do episódio, vocês verão Indiana Jones na tela. Coisa maravilhosa, coisa linda, fofa, atraente. Mas é isso, Luquiba, eu quero jogar alguns pontos aqui, quero ouvir um pouquinho de você sobre a semana 2. Uhum. Mas é uma semana que a gente teve Joey Burrow lesionado, e mesmo assim o Bengals ganhando o jogo, com o Jake Browning, esqueci o nome Isso, do ele mesmo, Jake Browning. Browning. E parece que quem fez mais sucesso foi a mulher dele, né? Falando como ela ia vestida para o jogo, né? Piadas à parte, mas soltou um story lá falando como ela ia vestida para o jogo e ela causou mais do que o próprio quarterback do Bengals, mas tudo bem.
Temos também, né, Packers em alta, Packers jogando um bolão, com a liberdade para falar que o Packers está jogando um bolão. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, eles são o favorito agora para ganhar o Super Bowl, segundo Vegas. Depois a gente pode, até o final dessa parte aqui de NFL, a gente pode trazer também as odds. Enquanto o Luquiba for falando as impressões dele, eu for anotando o que ele está falando, eu também vou pegar as odds para a gente dar por isso. Justo. Temos o Colts 2-0, temos o Chiefs 0-2, que também é um lá e cá engraçado. Temos o Lamar Jackson jogando mais uma vez brilhantemente, só que dessa vez ele ganhou, pelo menos, né? Não tomou a virada no apagar das luzes. E um detalhe importante, é o 11º jogo dele com pelo menos 4 touchdowns e nenhuma interceptação. Então ele quebra o empate que ele tinha com o Mahomes nessa condição. Então o Lamar Jackson, maravilhoso. A gente teve podcast já metendo o pau aqui, falando na galera que chamava ele de running back, que lança a bola, etc e tal. Chupem essa manga, Lamar Jackson é elite pra caralho. Se você for pegar os números dele, você vai ver que ele passando, ele é mais eficiente que Mahomes, que Burrow, que essa galera toda, né? É bizarro aí, ó. Chupa essa manga, é isso aí. E por fim, que eu queria falar, Luque, antes de pegar suas percepções da semana 2, é o Arão Rogério. O Arão Rogério anotou um touchdown na derrota acachapante contra o Seattle Seahawks e igualou o Brett Favre com 509 touchdowns na liga. Coisa maravilhosa, né? Tá vendo? Tá aí, ó, em grande forma, Aaron Rodgers, como que eu posso falar? É um ex-jogador em atividade. Quase isso. Tá jogando muito, né, Luquiba? Coisa maravilhosa. Essa semana 2 foi incrível. Foi. Bom, começou quinta-feira, né, que teve Packers e Commanders, jogo bom. Packers tá jogando como eu esperava. Desde o começo cravei que o Packers era um time de Super Bowl, e isso antes do Micah Parsons estar lá, né? Então, eu já estava no bonde antes de teoricamente estar melhor ainda. E para mim o Packers eu acho difícil. Acho que só o Eagles que está ali com um time redondo para poder brigar de igual para igual, porque o Lions a gente está vendo um passo um pouco atrás. Depois teve o Ravens, que você falou, atropelou o Browns. Bengals e Jacksonville Jaguars foi um jogo bem estranho, né? O Joe Burrow se machucou, né? Deve ficar 3 meses fora, né? Ainda não saiu a notícia oficial. Ele já está na IR, então, ou seja, pelo menos 4 jogos ele está de fora, mas a tendência é que ele perca provavelmente a temporada inteira. Teve Cowboys e Giants, que foi um jogo incrivelmente bom, né? Ninguém esperava que fosse bom, e o Giants estava ganhando, e aí teve um field goal no final para levar para a prorrogação, e depois na prorrogação o Cowboys ganhou, né? Teve Lions e Bears, que foi o encontro, né, do Ben Johnson com o Lions, que o Lions atropelou, foi 52-21, uma surra. Teve o jogo de Miami, né, Patriots e Dolphins, que o Patriots sempre perde em Miami e bizarramente ganhou, né? Tudo bem, o Dolphins é uma bagunça, mas a curiosidade para mim do jogo foi os 2 retornos de touchdown, né? Porque o Patriots teve um punt, chutou o punt, aí no retorno o Dolphins fez o touchdown, aí no retorno desse touchdown, o Patriots anotou um touchdown. Então foi uma coisa bizarra que aconteceu. E mais bizarro que isso, né? A fase do Dolphins é tão ruim que não consegue ganhar do Patriots nem lá. Exatamente. Só para o pessoal entender o contexto. Não é fácil jogar em Miami, por quê? Depois a gente pode até soltar nas nossas redes sociais uma foto disso. Mas o estádio ele é desenhado onde a sideline do time visitante fica exatamente onde não tem sombra. Então, assim, o estádio inteiro ele tem sombra, ele é projetado, mas aquela sideline é um sol. Então a pessoa fica fritando lá. Já fizeram comparação, se eu não me engano, são 20 graus a mais que você tem de sensação térmica desse lado para o lado do Dolphins. Então não é fácil jogar porque você tem esse fator, né? E o Patriots não sabe jogar no calor, então isso já sempre foi um problema histórico do Patriots. E ganhou, que bom, feliz. A gente teve o 49ers ganhando do Saints, o Bills atropelou o Jets, né?
O Seahawks atropelou o Steelers, mas esse atropelo foi por conta do erro do rookie. Também foi uma jogada curiosa, né? Porque teve um retorno para fazer, a bola bateu na cabeça do rookie e foi para a end zone. Isso, pelas regras do college, é bola morta. Então, o rookie, o que ele fez? Não correu, desencanou. Só que, na regra da NFL, isso não é bola morta, isso é bola viva, porque a bola não saiu, a bola ficou na end zone só. Aí o Seahawks foi lá e fez um touchdown, então conseguiu praticamente fazer 14 pontos em 2 segundos, né? Uma coisa assim. E aí sim, aí virou atropelo. Aí a gente teve Rams tranquilo vencendo o Titans, a gente teve o Cardinals com o Carolina Panthers, foi um jogo curioso, porque o Cardinals abriu 27-3, se eu não me engano, e deixou o Carolina chegar a 22, inclusive recuperou um onside kick, né? Então o Carolina teve ainda a oportunidade de virar o jogo, mas não conseguiu. Aí teve. Vou te interromper mais uma vez, Luquiba. Teve um lance nesse jogo, eu não lembro agora se era uma terceira para 4, terceira para 7, não lembro agora. Mas teve um lance nesse jogo que o Kyler Murray teve um lance dele. Ia ser sacada, ele deu uma volta, né? Foi de videogame. Foi Rapaziada, o bagulho foi Madden, total, assim. Eu não sei como ele conseguiu sair. Eu acho que perderam a oportunidade de colocar a música do Super Mario ali. Correndo ali. É sensacional. Maravilhoso. Aí a gente teve o seu Colts com o Broncos também, que foi um jogo muito, muito pegado, né? 29-28. O Colts ganhou com o field goal também no estouro do relógio. Foi um jogo bacana de assistir. Aí a gente teve Chiefs e Eagles, né? A repetição do Super Bowl. O Eagles ganhou em Kansas e foi também um jogo apertado, né? Foi 20-17. Aí a gente teve o Sunday Night, que foi o Falcons com o Vikings, que para mim foi, acho que, um dos piores jogos que eu assisti esse ano, tranquilamente. Jogo feio, feio, feio. Né? Tudo bem, jogo defensivo às vezes é feio, mas o problema é que o ataque não fez nada. Não é aquele jogo que a defesa se sobressaiu. Não, o ataque não produziu. Foi horrível. O J.J. McCarthy teve, acho que, 3 fumbles, não conseguia fazer nada. Apanhou o jogo inteiro, inclusive se machucou. É mais um, né? Você falou do Joe Burrow, tem uma lista extensa, né, de lesionados. A gente teve o Joe Burrow, a gente teve o J.J. McCarthy, a gente teve o Aaron Jones, a gente teve vários jogadores, né, se machucando, indo para a IR nessa semana. Teve o Daniels também, né? O Daniels ainda não foi ainda não confirmou. Tá. Ele machucou, assim, o joelho dele, mas ainda é questionável, não é descartado que vai perder. Provavelmente vai perder uma semana, mas ainda não é certeza. Agora, o J.J. McCarthy é 2 a 4 semanas fora e o Joe Burrow é 3 meses fora de especulação. Aí a gente teve, na segunda-feira, 2 jogos, né? O Bucks com o Texans também foi um jogo bom de assistir, né? O Texans parecia que ia ganhar e aí no finzinho... Peraí, Luquiba. Me veio uma coisa na cabeça aqui. Desculpa mesmo eu te interromper desse jeito, mas veio uma coisa na cabeça. Se o McCarthy se lesionou, significa que o Carson Wentz vai jogar pelo 5º time diferente. Ele mesmo, o próprio. 5º ano seguido jogando por um time diferente. Esse é a maldição, né? Ele traz a maldição. Para onde ele vai, o titular se machuca, né? Mas é isso mesmo, porque foi bizarro, porque o Vikings tinha o Sam Howell, fez a troca pelo Sam Howell para ser o reserva do McCarthy. Na precisão, né, nos jogos de pré-temporada, mandou o Howell para o Eagles e trouxe o Carson Wentz. Então, assim, eles imaginaram o quê? Não vamos precisar, né? Então vamos deixar aí, mas deu ruim. Aí a gente teve segunda-feira Bucks e Texans, foi um jogo bom também de assistir, né? Também virada no final, o último drive ali o Bucks virou. E depois a gente teve Chargers e Raiders, também foi um jogo que a defesa do Chargers a gente já tinha visto, pelo menos eu vi ao vivo lá, né, aqui em São Paulo, e tá com um time, Betinho tá jogando bem. Tem o meme que desde que ele teve as fotos ali com a Beer ali, ele não foi mais interceptado, então o menino tá empolgado. Mas basicamente é isso, meu querido. Dessa semana foi isso. Então, dessa semana eu tenho que falar, né? Aqui. Este homem
É maravilhoso. Indiana Jones é um bagulho maravilhoso. Assim, um comentário para fazer é sobre ele mesmo. Eu queria falar do... Cara, eu tô impressionado com o que eu tô vendo. Tudo bem que eu tenho meus momentos clubistas, mas eu esperava muito pouco. E parece, eu tenho a percepção, olhando o vídeo de jogada depois do jogo e tudo mais, que a linha ofensiva dos Colts melhorou absurdamente, apesar de perder 3 peças dela. Perdeu o Ryan Kelly, perdeu o Fries, perdeu o... Ai, esqueci o nome dele. É French. O nome dele é alguma coisa French. Esqueci agora. Perdeu também ele, que era um guard. Perdeu 3 peças, que eram titulares, e conseguiu se funcionar. Tá conseguindo jogar muito bem. O Quentin Nelson voltou a ser o Quentin Nelson que era foda essa temporada. Esses 2 jogos ele foi incrível. Você pega várias análises assim absurdas. Tyler Warren é o calouro que eu realmente esperava. Tá longe de ser fraco. Então, a gente sempre deixou claro o seguinte: ele era o melhor tight end dessa classe, mas ele não era o nível Bowers. A gente sempre deixou claro isso. Ele era muito bom, mas é que as pessoas achavam, é o novo Bowers. Não, não é o novo Bowers. Ele é bom, mas ele não é o nível Bowers. E ele tá mostrando que ele é bom mesmo. Isso aí deixa claro. Ele tá absurdo. Assim, ele já correu, ele já recebeu bola, ele já bloqueou. Ele teve um lance também nesse último jogo que ele faz de conta que ele vai bloquear e abre um espaço absurdo para o Jonathan Taylor. Ele nem bloqueou, ele foi bloqueado do cara. Tipo assim, absurdo. Assim, a inteligência também de futebol americano absurda dele. E o Colts é um time que não chuta um punch desde a temporada passada. É bizarro isso. Sim, a gente gravou faz algumas semanas, eu acho que nem chegou ainda a ir para o ar, né? Não sei o que aconteceu, mas a gente fez análise, né, da Sul e a gente trouxe o João Maurício, né, para fazer análise junto com ele. E ele falou, pelo menos ele deixou claro que, na opinião dele, o Colts era um time perfeito, redondo, só precisava de um quarterback. O que atrapalhava o Colts era isso. E não que o Daniel Jones seja MVP, longe disso, mas é só você colocar alguém, no mínimo funcional, que não atrapalhe, mas que consiga pelo menos deixar o time tá voando. Porque, assim, peças teve. O Colts tinha peças, né? Você tem recebedores interessantes, você tem o Pittman, tudo bem que o João Maurício não gosta do Pittman, mas você tem o Pittman, você tem o Downs, você tem o Pierce, né? Você tem o Adonai Mitchell, né? Você tem um corpo de recebedores interessantes, você tem o Taylor, que é um monstro, né? E eu gosto muito do reserva que trouxe, né? O Giddens também, eu acho que é muito bom. Você trouxe o Warren, que também a gente já imaginava que ia ser um cara muito bom. Você tem uma defesa que é sólida, né? O Colts já há alguns anos investe em defesa e você tem uma defesa que é sólida. Então você tinha um time que o time estava pronto numa divisão fraca, né? Mas o problema do Colts sempre foi o quê? Quarterback. Você não dá para apostar em Mitchell, você não dá para apostar em Flacco, em Richardson, esses caras não vão fazer nada. Não que o Daniel Jones vai levar o time a Super Bowl, não sei. Mas é só você colocar um cara mínimo funcional que as coisas andam. Então aí você começa a imaginar, pô, e se o Colts tivesse investido de repente em ter trazido algum quarterback, talvez se arriscado em draft, feito alguma aposta doida ou free agency, talvez esses foram alguns anos aí desperdiçados, mas eu acho que vale a pena você ficar na hype, Clay, porque a divisão tá para jogo, porque o Texans tá uma decepção. Então, assim, a gente imaginava que o Texans fosse ganhar essa divisão e o Texans não tá com cara de que vai ganhar. Eu já falei minha bold, né? Eu não sei se foi com você que a gente falou, mas eu falei que, para mim, a divisão ia ficar agora entre Colts e Jaguars, que eu acho que são 2 times que me surpreenderam positivamente. Surpreende mesmo. E aí, eu trouxe até algo, assim, obviamente que dá pra gente falar de outros times que também têm surpreendido. Um deles é o Chargers. O Chargers tá jogando redondinho. Tá muito bom de ver o Chargers jogar também.
Quem mais que eu poderia dizer agora que tá jogando? O Packers é um time que também tá absurdo, mas o Packers já foi bem o ano passado. Então a gente esperava um time bom também esse ano. Mas tá absurdo. A defesa com o Micah Parsons virou um negócio de outro planeta. Isso porque ele ainda não tá jogando 100%. Ele Isso, jogou metade dos snaps, né? Que fique claro. ainda... Então, assim, o teto ainda vai crescer. Sim, com certeza. E aí, nessa, o que eu queria trazer também é as estatísticas, mas eu puxei direto do site da ESPN, porque eu gosto que lá tenha total defense, né? Senão a gente vai começar a falar de passe, corrida, quem cede menos pontos, não sei o quê. Então, eu peguei por defesa total. Quando a gente pega em defesa total, a principal... É engraçado isso aqui, tá? Que eu vou falar. A principal defesa hoje é o Browns, a segunda é o Falcons, a terceira é o Packers, a quarta é o Rams e a quinta é o Colts. E aí, quando a gente fala em total offense, a gente tem o principal time Buffalo Bills, o segundo time Colts, o terceiro time Dallas Cowboys, o quarto time Jacksonville Jaguars e o quinto time Detroit Lions. Cara, é muito engraçado ver essas estatísticas. Me parece uma temporada que promete ser legal. Bem legal mesmo. Eu concordo, porque assim, vocês ganharam do Broncos, não foi de qualquer time que vocês ganharam. Então, assim, vale, eu entendo a empolgação. Claro que eu falar, gente, calma, que é Daniel Jones. A gente sabe quem é o Daniel Jones. Mas vale a pena, cara, vale a pena sonhar, por que não? Por que não? Exato. E aí, conforme prometido, as odds, né? Então, eu vou ter que falar aqui de um jeito meio estranho cada odd, tá bom? Para quem não está acostumado com aposta, vai ser meio estranho. Mas, enfim, hoje o time que tá, os dois times, né, que são os principais aqui ranqueados para chegar ao Super Bowl, são da mesma conferência, tá? Então, a gente está falando de Bills e Ravens. Então, para cada $100 que você apostasse, você receberia 550 se o Bills ganhasse, ou 550 se o Ravens ganhasse, tá? Dependendo da sua aposta ali. Então, são os times que estão melhor após a semana 2, essas são as odds para esses dois times. Depois a gente vem Green Bay Packers, sendo, se você apostar 100, você ganha 650. Depois Eagles, que você apostar 100, você ganha 700. E depois o Chiefs ainda aparece aqui como o quinto melhor, vamos dizer assim, ranqueado, que é a cada 100 que você aposta, 900 você ganha. Então, esses são os times com melhor... são os que têm a melhor odd agora, vamos dizer assim, para ganhar o Super Bowl. Aí depois você vê Lions, 49ers, Chargers, Rams, Commanders, Buccaneers, Broncos, Vikings, Texans, Steelers, Cardinals, Bears, Seahawks, Jaguars, Cowboys e Colts. Então, assim, aí depois tem os outros também. Mas, assim, o Colts está muito para baixo perto. Então, naquele negócio de arrisca alto, Luquiba, eu acho que eu vou botar um dinheirinho ali. É isso que eu ia falar. Vamos. Eu compro essa sua aposta. Vamos junto. Vê primeiro quanto que paga pela divisão. Vê 75 vezes o que você colocou. Mas isso para o Super Bowl. Para o Super Bowl. Chegar em Super Bowl. Não precisa ganhar, tá? E pela divisão? Quanto que tá pela divisão? Para a divisão, vamos lá. Para a divisão, a cada... é 1 para 1,75. Então eles já entenderam que a divisão tá na mão do Colts. Tá mais perto. Inclusive, eu acho que é a melhor odd, tá? Não, mentira. Não é, não. Buffalo Bills ganhar deles é a melhor odd. Isso que eu ia falar. Do Bills não tem a mais como. barata. Do Bills ao contrário. Se você pôr dinheiro, você perde dinheiro. Porque eles falam, não quero essa aposta, não. Mas cada $1, 1,75 ali. Ou cada 100, 175, que nem eu tava falando. Mas se tá pagando 90 e tantas vezes que você falou, cara, vamos embora. Vamos colocar 50 cada um e o seu é o limite. Quem sabe? Quem sabe aí no final, chegar em fevereiro do ano que vem, com contos no Super Bowl, a gente ganha aí uns R$7.500, né, Luquiba? Pois é. Coisa maravilhosa. Aí às vezes tem que fazer que nem o Rafa, cara. Vamos apostar e vai que numa dessas vira, né? Quem sabe?
O Rafa ganhou uma grana com o jogo dos Colts no domingo. Ele mandou no grupo, né? Acho que foi 400 Ele pau, um falou. negócio assim, né? Ele Pegou uns falou. 400 pau. Não vamos falar em valores, mas ele falou que ele conseguiu um lucrinho aí. Mas é isso, já começamos a entrar aqui no TDAH Show, então vamos para o próximo ponto, Luquiba, que eu não me recordo exatamente qual que é. Não me recordo sim. A Alemanha campeã do Eurobasket. É isso que eu ia falar. Vamos falar Eurobasket, depois WNBA, e aí depois a gente entra no assunto principal. Então a Alemanha foi campeã, tivemos a final Alemanha e Turquia, acho que é a final que a gente imaginava mesmo. Sim. Foi um jogo excelente, tipo, Turquia ali, ó, batendo pau a pau com a Alemanha. A Turquia ficou na frente do placar por muito tempo, mas aí o Schroeder puxou a bolinha para baixo do braço e foi o cara nos minutos finais e acabou trazendo a vitória para a Alemanha. Mas não foi, eu tô falando do Schroeder, mas o Obst jogou bem, o Bonga, o Isaac Bonga, que joga no Partizan, foi eleito o melhor defensor do torneio e jogou muito nessa final. Então, toda vez que alguém desaparecia, o Franz também jogou muito, toda vez que alguém desaparecia na Alemanha, vinha uma outra peça e fazia o negócio acontecer. Até que chegou no momento final, o Schroeder botou a bola embaixo do braço e as duas bolas finais ali para ganhar o jogo foi dele, né? Então, parabéns para a Alemanha. É o primeiro título dela desde 93. Ela é bicampeã, ela ganhou 2 vezes o Eurobasket, recém-campeã do mundo. E é forte, essa seleção alemã é muito forte, é muito competente e duro, mas assim, ao mesmo tempo, parece que finalmente a experiência que a gente tanto falou de uma seleção jovem da Turquia, deram aquela regada no finalzinho do jogo mesmo. Eles estavam bem na frente. Eu não sei, honestamente, eu não sei se é isso não. Eu acho que é mais mérito a Alemanha mesmo. Pegou um time, o melhor time, né? A Turquia teve uma campanha que ela jogou em alguns momentos contra times mais fracos, né? Que era esperado que ganhasse. Ganhou, acho que da Sérvia, se eu não me engano. Né, ganhou bem da Sérvia. Aí que foi, acho que talvez a primeira grande vitória da Turquia. Mas, cara, a gente sempre disse, a Alemanha desde o dia 1 era um dos favoritos para ganhar a Eurobasket e jogou, né, a Eurobasket, a Euro inteira jogou mostrando que era o time, né, a ser batido. Então eu acho que é mais mérito da Alemanha e fica o otimismo do lado da Turquia dizendo, temos alguma coisa na mão para que, de repente, a gente brigar, podemos pensar ali em Los Angeles, quem sabe, de repente surpreender alguma coisa, beliscar ali uma medalhinha e talvez para o próximo Mundial já ter um time mais ajeitado, mais experiente. Então fica esse ponto positivo para se enaltecer da Turquia. Eu acho que até 28, até as Olimpíadas lá em Los Angeles. Perdão, eu falei 26, é 28, perdão. 28, Eu nem reparei que você tinha falado 26. Não. 26, o ano que vem é a Copa do Mundo. É a Copa, que isso. A gente também já discutiu bastante aqui. Mas eu acho que para 28, eu acho que muita coisa muda ainda em todas as seleções de basquete. Mudei até o roteiro aqui. Eu acho que muda muita coisa porque a gente tem que pensar que a Itália não, a Espanha está numa reformulação e tem muita gente interessante ali daquele núcleo mais jovem. A França então é uma também. seleção que a França também, exatamente. Então são duas seleções aí que têm 2 anos de evolução, né? Tanto os jogadores nos seus clubes, como a seleção, como seleção mesmo, que vai ter as classificatórias para Mundial e tudo mais, então elas vão ter outros jogos aí de seleção em breve. Então acho que tem muita seleção europeia para evoluir. E aí eu volto naquele ponto que a gente falou semana passada. Eu acho que o negócio só está ruim para os Estados Unidos, porque todas as outras seleções ao redor do globo estão crescendo muito, inclusive a nossa também. Eu acho que a gente ainda não é páreo, mas... Eu acho que não é só Estados Unidos, Cleo. Eu acho que a América do Sul e Norte como um todo. Porque, assim, nas competições que a gente tem das Américas, Estados Unidos não vai com força total, Canadá não vai com força total. Então, assim, não é um desafio grande para o Brasil e outras seleções. Então, a gente não consegue desenvolver nesses campeonatos, porque a gente não sabe contra quem a gente está jogando. Não é legal ganhar? É legal, mas a gente não está jogando contra o time A dos Estados Unidos nem contra o time A do Canadá.
E aí, nos torneios teoricamente importantes, Canadá e Estados Unidos às vezes patinam, por quê? Porque não tem aquele time unido, né? Eles vão, é um catado de jogadores que você vai lá e vamos embora, vamos no talento, e nem sempre funciona. Então, eu acho que tá ruim para a gente, para o nosso lado como um todo, porque a Europa não. É paulada atrás de paulada. Você vê que esse Eurobasket foi 4, 5, 6 times ali surpreendendo os favoritos e a gente fala, pô, como assim? Bélgica ganhando o jogo, Portugal ganhando o jogo, Finlândia sendo entre os 4 melhores, nomes que se a gente olhasse a tabela, a gente falava, não, isso aí vai ser saco de pancada, e não foi. E talvez isso faça o nível aumentar, porque todo mundo está crescendo e está crescendo junto. E a gente não vê essa evolução do nosso lado, né? Inclusive, a gente viu a Grécia com o grego sendo quem a gente esperava que ele fosse pela seleção, né? Ele puxou realmente eu a mandei a seleção declaração lá no grupo, você viu o que ele falou. Para mim, esse Sim, foi o maior feito da minha carreira. Ah, é legal ganhar a NBA? Legal, mas levar a minha seleção a uma medalha de bronze nesse campeonato, para mim, eu entendo que foi o maior feito que eu fiz na minha carreira. Então, mostra o tamanho que é um Eurobasket, né? Não, e assim, até a forma como ele respondeu, até a provocação, porque o Schengen foi provocar ele, falando que ele não era um bom passador. E aí ele falou assim, eu não fico escutando isso, eu tô aqui porque eu gosto de jogar basquete e eu quero ajudar meu país, sabe? Tipo, então assim, o grego tomou uma postura muito mais madura nesse Eurobasket e ele foi o cara que realmente levou a seleção grega para frente. E aí, se eu pudesse fazer uma bold já para as Olimpíadas, a gente está falando muito das Olimpíadas, eu estou ficando muito empolgado. A gente vai ter que ir para o Los Angeles em 28, Luquiba, não vai ter jeito. Vamos, partiu, pega a credencial e vamos embora. Eu acho que a gente falar que a gente pode ter uma final olímpica de basquete entre 2 times europeus, eu não acho que é uma bold. Eu também não bizarro acho. isso. Eu acho que falar isso antes de ter acontecido esse Eurobasket, talvez fosse uma bold. Mas depois de ver esse Eurobasket, eu não acho uma bold, não. Eu acho que é totalmente provável que isso aconteça mesmo. Os principais nomes do americano provavelmente vão se aposentar ou se chegar, vão chegar lá mal, tipo LeBron James, Curry, Kevin Durant, esses caras, não tem mais perna talvez para chegar lá. Aí a gente vai ver uma geração que não é uma geração que ainda se provou vencedora. Você tem ali o Edwards, você tem ali o Tatum, você tem o que mais tem essa geração que está surgindo aí? Tem o Jaylen Brown, tem o... Então, mas são caras que ainda não são caras que você pode colocar, esses caras são vencedores. Ainda não tem esse peso. Então, eu não sei, eu não acho que seja uma bold, não, velho. Eu acho que é bem... então. É bem viável isso acontecer. Exatamente. E aí, só seguindo ainda nessa linha do Eurobasket, só para comentar aqui, a gente teve o 5... Jesus. O All-Star 5. O elenco... Caramba! Os 5 ideais, né? O elenco ideal da competição, com o Schroeder, Doncic, Franz Wagner, o Antetokounmpo e o Schengen, né? Então esse foi o quinteto principal, né? O quinteto ideal. E aí o segundo time, a gente teve o Jordan Lloyd, que a gente falou bastante da Polônia, o Cedi Osman, que já foi jogador da NBA, da Turquia, o Deni Avdija, que a gente também falou bastante, o Markkanen e o Jokic. Então, assim, se a gente pegar o quinteto ideal, é todo NBA. Se a gente pegar o segundo time, ele é praticamente todos os jogadores que já jogaram na NBA. 3 que ainda jogam e 2 que já jogaram. Então, também é bem curioso. Então, assim, a NBA, querendo ou não, causa ali um pouquinho, puxa esses talentos ali para ela. Mas mostra ainda que os talentos da NBA hoje estão na Europa, talvez. Não sei, maldade minha, talvez. Há quanto tempo um americano não ganha o MVP? Já faz tempo, 4, 5 anos já, pelo menos, né? Porque teve o Jokic, teve o Embiid, agora o Shai. Então, assim, são consequências. Se abriu a liga para o mundo está mostrando que não é só os Estados Unidos que sabe jogar bola, não. O Jokic entra nessa lista, para mim, acho que é mais nome do que performance. Com todo respeito a ele, adoro o jogo dele, acho que ele é um unicórnio, né?
mas eu não acho que ele fez um Eurobasket a nível de você colocar ele na seleção, no top 5 ou top 10 aí. Eu ficaria mais contente em ver o Quetas aí, que eu acho que jogou um Eurobasket bem melhor do que ele, né? É verdade. Mas deixa É pra lá. verdade. Um ponto. E só para complementar o que você falou, o último americano a ganhar o prêmio de MVP foi o Harden, em 2018. Então, assim, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E aí, continuando isso ainda, a gente teve, eu já comentei, né? O Isaac Bonga ganhou como o melhor defensor do torneio. Ele já jogou na NBA um tempo atrás, mas hoje ele está no Partizan. Tivemos como o Rising Star, né? Podemos dizer assim, o Mika Murinen, finlandês, que para quem não viu a Finlândia jogar e quem não viu esse cara jogar, vejam, ele é chamado de Slim Jesus, o Jesus Magrelo. As enterradas dele são absurdas, ele tem um arremesso que é para 3 também, então assim, é bem interessante ver o menino jogando, defensivamente e também atacando. Ele é um calouro que é considerado 5 estrelas, tá, para recrutamento, e ele tá com um convite de mais de 7 universidades, eu até anotei elas aqui para não esquecer. 7, são 7? Não, 1, 2, 3, 4, 5 universidades. Duke, Arkansas, Duke, Arkansas, Kentucky, North Carolina e UCLA. Só que ele não é para esse momento agora, ele ainda tem mais um ano de high school, oferecendo um contrato para ele jogar na Europa, ele falou que vai fazer mais esse ano de high school e depois vai para o college mesmo, vai para uma dessas universidades que chamaram ele. Então ele não escolheu ainda, vai rolar. Vale muito a pena ver. É um moleque de 18 anos e ver o que ele jogou, né? Tudo bem, as médias não vão ser impressionantes porque ele também tinha poucos minutos de quadra. Mas no momento que ele jogou, o impacto que ele tinha, você imaginar que esse moleque ainda está no high school, é assustador. Eu achei mais assustador do que quando a gente via o Wemby, de verdade. Outra boa. É que o Wemby é mais o corpo, o tamanho, né? Então isso acho que chamava mais atenção. Tudo bem, ele tinha habilidade, longe disso, mas era mais por conta do biotipo dele, né? Pelas universidades que você falou, cara, coisa boa, né? Você tem ali Duke ali no meio, né? O Kentucky, são universidades que geram sempre talentos. Então eu teria uma dúvida boa na minha cabeça se eu fosse esse moleque, né? Não, e North Carolina também, né? Porque, querendo ou não, é a universidade do Michael Jordan, pô. Então, assim... Cara, que aí eu acho que é mais o Jordan em si do que constantemente você vê talento saindo de lá, né? Diferente deu uma caída. Diferente de Duke e Kentucky, que são duas que constantemente estão desenvolvendo a gente para a NBA, né? Então, eu acho que são bons nomes aí, uma dúvida boa. E ultimamente até Yukon, né? Yukon também. Sim, também. Nada a ver, olha. Não apareceu no seu nome aí, mas essa outra também sempre manda talento, tá? Qual? Villanueva. Villanueva, verdade. Vou falar porque lembrei agora. Calouro do ano foi Stephen Castle na temporada passada, correto? Uhum. Calouro do ano da WNBA esse ano foi a Paige Bueckers. Ou seja, 2 talentos de Yukon sendo Rook of the Year das 2 ligas. Se eu não me engano, isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu. A mesma universidade ter o calouro da WNBA e o calouro da NBA. Então, fica aí depois a notícia aí, fica informação, tá vendo? Felipe tem informação. E já que você puxou o gancho de WNBA, bora falar de WNBA. Vamos falar. Mas antes de falar da WNBA mesmo, só queria colocar mais um ponto, que é do Ergan Atman, que ele foi o técnico do campeonato, escolhido como técnico ideal do campeonato, que é o treinador da Turquia, que é absurdo, e que também, pela frase que ele soltou, me dá o Schengen num Panathinaikos que eu ganho do Houston Rockets, só por essa frase ele já merecia. E aí eu gosto muito dessa discussão. E eu acho que a gente tem que voltar, e para mim o Eurobasket e a Copa do Mundo provam mais isso. Não dá para chamar de campeão do mundo, campeão da NBA mais. Não dá mesmo. E fazendo já a propaganda, domingo estarei na final do Mundial de Clubes da FIBA e vamos ver. Eu odeio, eu abomino pensar em torcer para o Flamengo, mas o Flamengo é o Brasil na competição. Então vamos ver se o Flamengo ganha o 3º título dele.
Cara, desculpa, mas para mim não tem essas coisas de ser Brasil, cara. Brasil é seleção brasileira. Clube não tem essa de Brasil. Todo o respeito ao Flamengo, mas, cara, não tem como torcer para um rival, não dá. É zoado, mas enfim, vai estar aqui. Quem está representando o Brasil é o Flamengo, eles estão aqui. E vai ser legal porque o time da Oceania, o eu não sei falar o primeiro nome deles, que é o Hawks, tem o Javal Magui jogando para eles, e o Unicaja, que é o espanhol, tem o Chris Duarte, que era do Pacers, jogando para eles. Então, esses jogadores de NBA estarão no torneio, vai ser legal de ver isso, e vocês verão isso depois, um pouquinho de como que foi no perfil do Tailgate. Agora sim, já que falamos da Paige Bueckers, vamos falar de WNBA. Estamos em momentos de playoff, Luquiba. Já tivemos alguns jogos, não vou saber contar quantos de cabeça agora, mas já tivemos, primeiro de tudo, né, que não falamos em nenhum momento da WNBA. 8 times classificados, eles participam do first round, depois caem numa semifinal e depois temos a final. O primeiro round, né, o first round, é melhor de 3, então são 3 jogos no máximo. Semifinal, melhor de 5, e aí a final, melhor de 7. E aí, o que vale aqui de comentários? Os 8 times classificados foram Minnesota Lynx, que foi em primeiro e que é o time a ser batido, na minha opinião. Em segundo, Las Vegas Aces. Em terceiro, tivemos o Atlanta Dream. Em quarto, Phoenix Mercury. Em quinto, New York Liberty. Em sexto, o Indiana Fever. Em sétimo, Seattle Storm. Em oitavo, o Golden State Valkyries, que é o time mais recente da WNBA, que veio da expansão agora. Desses jogos, Aces, Storm, Dream e Fever já jogaram 2 jogos. A gente tem séries empatadas entre Aces e Storm e série empatada entre Atlanta Dream e Indiana Fever. Isso. Minnesota Lynx já ganhou 1, Phoenix Mercury também já ganhou 1 do Liberty. Isso. O jogo 2 é hoje. O jogo 2 é hoje, exatamente. Logo menos aí, o jogo 1 é às 8h30 e outro às 10h30. O horário de Brasil, não, o horário do Brasil, se não me engano, é 9, o do Nova York joga às 9 e Minnesota joga às 11, se não me engano, o horário de Brasil. Então é isso, obrigado. Então eu falei isso. Então 9 vai ser, 8 para mim, porque é 9 aí, tá certo, é isso. Então eu não falei tanta besteira, eu falei no meu horário só. Mas beleza, então temos esses jogos. Caitlin Clark não está nesses playoffs, que eu já comentei aqui com o Luquiba numa vez, aí ela está lesionada, ela não volta mais essa temporada. Como é triste a torcida de Indiana, porque perdemos Haliburton, perdemos a Caitlin Clark, enfim, triste. Mas fica aí, o Fever conseguiu empatar a série em casa e agora joga sexta-feira contra o Atlanta para ver se consegue passar para a próxima fase. Eu acho muito difícil, mas ao mesmo tempo é a primeira vitória do Fever em playoffs desde 2016. Então, assim, já vale muito assim, para um time que está crescendo e que está sendo a sua principal estrela, né? Mas o elenco de apoio que foi criado em torno dela também é interessantíssimo. Não, a pena foi isso. A gente sabia que a partir do momento que a Clark se machucou, a temporada acabou para o time. E como o time já tinha uma sequência boa, dificilmente ficaria de fora dos playoffs. Mas até aí não dá para esperar muito do Fever, não. Sexta-feira você diz daí, de você. Para a gente aqui em Brasil. Isso, é quinta-feira. Isso, desculpa. Exatamente, exato. Mas eu acho que, cara, não tem muito mistério, porque assim, a gente espera que Minnesota ganhe. Para mim, é o que você falou, é o time a ser batido. Né? O Las Vegas terminou a temporada com 16 vitórias seguidas, então também, para mim, é outro time que a gente espera que vai avançar. Atlanta, para mim, é um time que o que mostra o tamanho do feito que vocês fizeram de ter ganhado, né, de Atlanta, que para mim também é outro time que a gente espera tá nas finais. E aí eu acho que o quarto time que fica aberto, para mim, acho que a maior série, que eu acho que a dúvida é a série de Phoenix e Nova York, que são 2 times parelhos, né? E ali eu acho que é o que a gente fala, bom, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é difícil você cravar que Indiana vai ganhar, que Seattle vai ganhar e que Golden State vai ganhar. Né? Indiana, se tivesse com o Caitlin Clark, seria outra conversa. Talvez não estaria em sexto, talvez estaria em terceiro, segundo. Por isso que eu falo, é outro parâmetro, mas
É difícil a gente não imaginar um playoffs fora Minnesota, Las Vegas, Atlanta. Esses três eu acho difícil. Eu só acho que só o jogo do Phoenix com Nova York que eu acho que é o que talvez possa ter a dúvida de quem passa, né? A minha aposta ainda fica no Liberty, tá? Para mim, assim, para mim já tá meio definido. A não ser que aconteça, que esporte é aquela coisa maravilhosa, né? E também basquete é jogado, né? Então, assim, a não ser que aconteça muita coisa louca aqui, o Lynx deve fechar a série hoje já, daqui a pouquinho. Eu acho que o Liberty vem para empatar e eu acho que o Liberty vira essa série, tá? Mas o Liberty ganhou o primeiro jogo. Eu falei, é verdade, desculpa, gente. Então eu também acho que o Liberty vem para fechar essa série hoje. Eu confundi aqui. Quem eu tava vendo? Não sei. Fênix perdeu o primeiro Nossa, jogo. Por isso que eu é falo, para mim, verdade. talvez a É, surpresa é essa, né? Porque, teoricamente, tudo bem, a campanha dos dois foi igual, mas, teoricamente, Fênix é o Seed 4. Então, né, você é. imagina que o Seed 4 tem a vantagem. Mas, normalmente, quando é 4 contra 5, a gente sabe que é muito mais parelho, né? Os times. Então eu acho que do Liberty vem também para fechar. Eu acho esse time muito forte, cara. E a Brittany Griner, olha, eu falando errado. Olha só, a Greener, eu tô pensando na Greener porque eu vi um livro dela esses dias aí sobre a história dela de ficar presa lá por causa de tráfico e tudo mais, aquela história. Mas não era dela que eu queria falar, eu queria falar da Ionesco, eu queria falar da pivô, que eu acabei de esquecer o nome dela, e da Brianna Stewart. É isso que eu queria falar. Eu acho esse time muito bom, muito bem montado também. Então, assim, para mim, não tem como o Liberty não passar nessa fase. É Pode um ser que time depois que, encontre muito. há 2 anos atrás, a gente estava falando que ia ser uma dinastia. Lembra? Quando Exato. teve a série contra a Vegas, a gente falava Vegas e Liberty, talvez a gente está vendo uma nova dinastia surgindo aí desses dois times. Então, O que a gente começou a ver agora também são as estrelas vindo do college que a gente não esperava e que estão mudando tudo. Tem muito isso uhum. também, né? Então, assim, a gente está vendo um Minnesota Lynx que essa temporada foi um trator. Então, eu não consigo ver o Lynx não chegando num WNBA Final. Não consigo ver o Lynx não chegando. E do outro lado, que é o lado que fica o Fever, cara, eu acho que o Aces ainda tem muito gás, mas eu acho que o Aces vai ficar no caminho para algum time. E essa é Clay, minha bold. Eu eu não, acho que eu o não acho que Aces eu fica no não acho que caminho. possa ser bold, porque assim, se eu não me engano, o chaveamento vai ser Minnesota pegando o vencedor de Phoenix em Nova York, e do outro lado, Vegas pegando Atlanta ou Indiana. Teoricamente, esse eu acho que é o matchup. Eu não acho nenhuma surpresa a Atlanta de repente ganhar de Vegas. Não acho que você fale isso é um milagre. Não, longe disso. Para mim é uma série aberta. Para mim, a surpresa vai ser Minnesota perder para Nova York ou para Phoenix. Essa, para mim, vai ser a surpresa. Mas é esporte, né? A gente sabe que isso acontece, né? E não é que acontece de vez em quando, não, acontece com uma certa frequência. A gente vê times de melhor campanha ou times melhor no papel, mas você pega uma série que de repente encaixa uma tática, uma marcação, uma jogadora mais inspirada. Acontece, faz parte. Eu tinha colocado no mudo aqui sem querer. É, não sei. Mas assim, é legal, começa a ficar legal. Eu gosto de playoff de WNBA também, não tem jeito. Eu tô na esperança que o Fever ainda consiga, que a Kelsey Mitchell jogue pra cacete, que a Boston também continue jogando muito. Aliás, chegou para o jogo muito estilosa ontem, a Laia Boston, a Laia Boston. Então eu espero que esse time dê pelo menos uma cosquinha assim, mostre o que pode fazer, mesmo sem a Caitlyn, porque aí para criar o hype do ano que vem, né? Com a Caitlyn jogando também, o que esse time pode entregar. E não é só a Caitlyn que tá fora, né? Tem metade de um time aí machucado, o Fever. O Fever sofreu muito com lesão esse ano. Muito, 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 muito. Mas acho que é basicamente isso, Luquiba. Acho que semana que vem a gente volta com mais informações de WNBA, como estão andando as coisas. Assistam WNBA. Assistam mesmo, vale muito a pena. Não tem a Caitlyn Clark, que é da Paige Bueckers, também não tá jogando, mas
Vai lá. Vale a pena falar também que teve a venda lá do Sun, que tinha a especulação que o Paiuca e o grupo dele ia comprar e trazer, tirar de Connecticut e trazer para Boston, e a WNBA bateu o pé e não deixou isso acontecer. E, de fato, o Sun fica em Connecticut, que era o que eles queriam. E o recado da WNBA foi: se Boston quiser um time que entre na expansão, no processo de expansão, e o caminho é esse. Isso, e também tem a expansão, né? Para 18 times, que vem Cleveland, Detroit e Filadélfia. E eu esqueci agora, mas um desses times já tem até nome e já está confirmado a estreia na temporada que vem. Então, assistam o WNBA. Está crescendo muito, a liga tá incrível. E a gente traz mais informações dos playoffs na semana que vem e mais informações dessa expansão também. Fica aí como spoiler. Luquiba, para fechar, então, temos mais um assunto hoje que também envolve basquete, mas na liga masculina, NBA. Eu acho que vai ser o que a gente vai encerrar o podcast hoje, para prometer semana que vem trazer como será o novo formato do All-Star da NBA e também trazer mais informações de WNBA na semana que vem, além do que mais acontecer, e NFL e tudo mais. Eu não sei se semana que vem já começa as classificações para MLB, não sei se... Acho que ainda não, né? Acho que ainda tem mais uma semana. Eu acho que só outubro mesmo. Quer dizer, finalzinho, a última semana de setembro, acho que já tem jogo de playoff. Mas semana que vem já deve ter mais um panorama de quem está classificado, quem vai jogar, etc. E o Fernandão estará de volta também. Então falaremos. Por isso que eu falei de MLB, já puxei esse gancho pensando no Fernandão. Teremos Fernandão de volta também para falar muito de MLB. Mas então, temos um caso que a gente começou a contar um pouquinho na semana passada, que o Eric tinha trazido isso para o grupo da redação e a gente começou a falar. Pablo Torre, jornalista, incrível, como o Eric também já comentou no podcast passado, ele ficou 7 meses estudando, fazendo análise, uma investigação muito, muito minuciosa em cima de Clippers, Steve Ballmer e empresas em volta do Steve Ballmer. Basicamente, o que aconteceu? Imagina que eu sou o Felipe, trabalho... como eu posso explicar? Eu vou tentar explicar para uma criança. Imagina que eu estou aqui na redação do Tailgate, eu sou CLT, eu sou um funcionário do Tailgate, só que o Tailgate faz parte de uma comissão grande, de um outro, sei lá, de uma holding, de uma coisa maior, de conglomerado de empresas, e esse conglomerado de empresas vira para mim e fala assim: Tailgate, você não pode pagar mais do que 100 milhões de dólares para todos os seus funcionários. Ou seja, sua folha salarial não pode ser maior que 100 milhões de dólares. Beleza. Então você vai lá e você divide o que você tem aqui de dinheiro para contratar os melhores jornalistas, os melhores redatores, editores e tudo mais, e eu monto aqui o Tailgate. Eis que eu, como dono do Tailgate, sou um grandíssimo filho da puta, quero me destacar frente aos outros, aí eu vou lá e falo assim: Luquiba, eu gosto muito de você, eu quero muito aqui, você é uma estrela do jornalismo, você é uma estrela do entretenimento, eu quero te guardar aqui para mim, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou te pagar aqui, ó, 20 milhões de dólares, 20 milhões de Luquiba, 1/5 da folha salarial, ó, 20 milhões de dólares para você, Luquiba, só que você quer 48, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha outra empresa aqui de pneu, que eu sou dono da Goodyear aqui também, vou pegar aqui e vou te pagar 28 milhões com o salário da Goodyear por fora. E você vai ser meu funcionário da Goodyear também. Foi isso que Steve Ballmer fez. Você não vai ser funcionário da Goodyear, você só vai receber um patrocínio da Goodyear. Exatamente. Então, assim, imagina que eu combinei que, assim, ó, você... Enfim, é isso. Entendeu? Combinei isso com o Luquiba. Foi isso que Steve Ballmer fez com Kawhi Leonard. Ele combinou o jogo com ele para driblar o salary cap da NBA, não ter que pagar as taxas
acima de teto salarial e tudo mais, para conseguir montar o time que eles estão montando agora. Um time que é de um monte de, basicamente, aposentados, desculpem por falar isso, não é etarismo nem um pouco, é uma média de idade mais alta que tem num time da NBA essa temporada, ou talvez até na história, média de 34 anos, assim, é um negócio absurdo. É um time que seria lindo para jogar há 10 anos atrás. Exatamente, é isso. Foi a mesma coisa que a gente comentou semana passada. E eles montaram um time ali absurdo, com um monte de cara que era fantástico no passado, e eles têm um time montadinho ali e driblando o salary cap através desse patrocínio que o Kawhi Leonard está recebendo por fora de uma empresa que, inclusive, aí vem a pior parte, é uma empresa fantasma do Steve Ballmer, porque essa empresa ela está falida, ela não existe mais, tem uma série de coisas ali com termos jurídicos americanos que eu não vou entrar nisso porque eu nem conheço muito. Mas essa empresa não existe mais, é como se fosse uma empresa fantasma. Basicamente é isso. Para um leigo entender é isso, como se fosse uma empresa fantasma. E aí está acontecendo isso, Luquiba. Só para, né, para ficar claro, não foi só o Ballmer, tá? Isso é uma coisa exatamente. É porque que ele é vem o dos dono dois e a gente está lados. falando. Para o pessoal entender o contexto, quando o Kawhi Leonard virou um free agent, isso a gente está falando de alguns anos atrás. Ele tinha acabado de ganhar o título pelo Raptors e ele virou um free agent ali. O que ele fez? Ele e os seus agentes chegaram para os times interessados em contratar o Kawhi Leonard e ele falou: eu quero algumas regalias. O que é normal, estrela pedir regalia. Entre as regalias que ele pediu porcentagem do time, ele falou que ele queria ser dono do time, então ele queria ter alguma porcentagem, minoria, mas alguma porcentagem. Ele queria camarote, ele queria avião privado, ele queria contratos de publicidade garantidos, né? Ele queria uma série dessas regalias. Por quê? Porque você não pode pedir salário, é o que o Clay explicou. Você tem um teto salarial, então assim, não tem como pagar mais do que aquilo, tem um valor determinado para pagar para o jogador. Então, o time que chegasse e oferecesse mais dinheiro não existe, porque todo mundo oferece, o máximo que eu consigo te pagar é 70, todo mundo vai pagar 70. Não tem como alguém pagar 80, 90. Então, não tem como ter uma vantagem competitiva em dinheiro. A vantagem é essas outras coisas por fora, o que até então é legal. Você fazer esse tipo de contrato não é o problema. O problema é o quê? Ele pediu um dinheiro a mais por fora. Esse foi o problema, né? Então, assim, é o que o Clay falou. Então, o salário dele, se era 50, o salário dele, na realidade, era 78, que era 50 legal pelo time e 28 por fora. Esse que é o grande problema que aconteceu, né? Não foi as regalias que o Clippers fez, porque o Clippers fez muita coisa para ele, né? Ele pediu para morar em San Diego e ter um helicóptero, um avião à disposição dele para ir para Los Angeles. O Clipper fez isso, até de fato depois ele mudou para Los Angeles, mas ele ficou um pouco nessa ponte. Ele queria que tivesse, não precisasse fazer nenhum problema com mídia, toda aquela burocracia que tem em jogadores, que você cumprir. O Clippers liberou ele. Ele queria que tivesse gente dele dentro da organização, treinadores, fisioterapeutas, coisas do tipo. O Clippers fez. Então, assim, todos os pedidos que ele fez, isso o Clippers fez e isso é legal. O problema é o dinheiro em si. Você tem um contrato direto com o time. Isso não pode, né? Se o Clippers, de repente, arrumasse, eu consegui um contrato com a Nike para você ser garoto propaganda da Nike, a gente te pagar, beleza, isso ainda é legal. O problema é um contrato nebuloso, onde uma empresa de planta, se eu não me engano, pagava 28 milhões para ele, por nada, né? Nada em troca, ele não fez nada pela empresa, nem nada, não divulgou marca, nem nada. Então aí tá na cara que é um caixa 2, que você fez ali uma coisa, e essa parte é legal. Então, a gente sabe que o Ballmer é um puto de um filho da puta, para não falar outra coisa, tantos problemas que ele teve aí, né, com Clippers, mas o Leonard tá longe de ser um santo, porque isso não partiu só do Ballmer, não foi o Ballmer que chegou e falou, Kawhi, eu vou fazer isso aqui para você ficar bonitinho. Não, isso aí foi uma coisa que
nessas reportagens, né, que o Torres vazou, ele pediu isso para os 3 times que estavam atrás dele. Que a gente tinha Lakers atrás dele, a gente tinha Raptors atrás dele e a gente tinha o Clippers atrás dele. E para os 3 times ele pediu essa série esse pacote de coisas e o único que aceitou foi o Clippers. Talvez a parte do por fora foi o que pegou para os outros times. Eu imagino que seja isso. Eu imagino que tanto o Raptors quanto o Lakers falou, beleza, a gente concorda com o camarote, a gente concorda com a porcentagem, a gente concorda com isso, mas não tem como a gente dar um dinheiro por fora. Eu imagino que esse deve ter sido, né, o papo entre os times. E acabou sendo, na época, uma surpresa o Clippers ter aparecido, né? Porque a gente imaginava que o Raptors fosse conseguir, porque fez um investimento no Kawhi, trouxe o cara ganhou um título por Toronto. Era o que fazia mais sentido era o quê? Toronto assinar com ele e ele ser Deus lá em Toronto. Não, ele preferiu ir atrás dessa rota, porque outra coisa também que ele pediu para trazer o Paul George, se não me engano, né? Então, além disso tudo, o Clippers teve que fazer aquela troca que virou o Shai para o Oklahoma, mas né, além de você ferrar financeiramente, você ferrou com o futuro da franquia fazendo isso. E o Clippers merece se fuder muito, porque o Ballmer merece se foder muito. Então, a gente só aplaude. Eu acho que a gente nunca teve tanto palavrão que vai entrar num corte, tá bom? E para quem não sabe, para quem não associou, muita gente, às vezes, quando a gente tá falando de Steve Ballmer, fala assim, eu já ouvi esse nome. Ele é um ex-presidente da Microsoft, tá? Para quem não sabe. Então, assim, é muito curioso. E é um cara que tem um monte de empresa, e essa Aspiration, eu também não lembro bem, mas eu acho que era isso mesmo. É uma empresa como fala? Não é agricultura, mas é de fertilizantes, tá? É um negócio assim. Tipo, então tem todo esse lance aí. E a gente nunca viu nada, né? Até saiu umas piadas, né? Que é tipo um monte de imagem gerada por IA do Kawhi ali plantando um negocinho, jogando um adubo na planta, sabe? Molhando plantinha, falando assim, aí, como ele nunca trabalhou na Aspiration, sabe? Rolou essas piadinhas, mas enfim. Estamos nessa situação. E aí, o Adam Silver, comissário da Liga, falou que ia investigar isso, que ia para cima e tudo mais. E aí, uma semana depois que ele falou isso, ele já deu para trás e falou assim: calma, não sei se é bem assim, vamos devagar, e deu uma recuada. Então a gente não sabe mais o que vai acontecer com a organização do Clippers. Clay, aí a gente pode especular, né? Se ele estava pedindo isso para os 3 times, né? E de repente um time aceitou, os outros times não chegaram espanando, tipo assim, jogaram, né, por aí. Por que ele aceitou e a gente não? Deve ser uma prática até que corriqueira, né? Eu imagino isso, porque ele pediu abertamente não, porque isso não vaza para a imprensa, mas ele pediu para os times abertamente. Ele chegou para os donos dos times e falou: olha, você quer me contratar? Eu preciso disso. E se os caras falaram não, e de repente viu ele indo para o Clippers, eles podem ter pensado, no Clippers deve ter aceitado. E aí você não vê eles questionando por que foi? Por quê? Porque talvez possa ter acontecido essa prática com outros jogadores em outros times. Então, talvez eu acho que o Silver, na hora que começou a conversar com as franquias, deve ter percebido que isso acontece em outras. Então a gente falou, vamos ficar quieto, tentar fazer aqui uma puniçãozinha, só para o pessoal não achar que o negócio inteiro tem problema, né? E assim, foi bizarro, porque esse pedido é exatamente isso que o Luquiba fala. Na investigação vem que os pedidos que ele fez para o Raptors na época eram muito similares a esses que foram discutidos aí com o Clippers. Então, assim, a troca do Paul George, ela tá nos dois. Ele pediu para trazer o Paul George pediu para trazer o Paul George para o Raptors e também pediu para trazer o Paul George para o Clippers. Ele pediu esse non-show, né? Esse patrocínio non-show, ou seja, ele não teria que aparecer pela marca nenhuma, mas deveria receber o dinheiro. Pediu para o Raptors e pediu para o Clippers. Só que ele pediu para o Raptors, na época, 10 milhões de dólares. Parece que agora chegou em 28 quando ele foi para o Clippers. E aí a coisa que é mais bizarra é ele virar para o dono do Raptors e falar assim: eu quero também uma porcentagem de participação no Toronto Maple Leafs. Que aconteceu isso também. E lógico que isso nunca ia ser dado para ele. Então acho que
começa a entrar aquelas cláusulas absurdas. Mas eu não sei, eu quero esperar ser nos próximos capítulos, porque me interessa muito saber o que vai acontecer com o Clippers, porque é a mesma coisa que eu falei semana passada. É um time com uma média de idade absurda e que se começar a perder a escolha de draft, vai entrar num ostracismo aí por pelo menos uns 5 anos. Você já não tem algumas Não que eu escolhas, acho ruim. você já não tem algumas escolhas pela essa troca, né, que teve, e o time não tem, você não tem talento ali para você falar, esse é um time para o futuro, porque é o que você falou, é Chris Paul, é Bradley Beal, é James Harden, é John Collins. Então, assim, a gente está falando de caras que há 10 anos atrás eram caras no auge. Agora, desculpa, com todo respeito a esses caras, mas não. O John Collins talvez não, porque o John Collins eu acho que ele não Ele é chegou mais na novo. casa dos 30, mas todos os outros 70 plus, né? O Chris Paul já é 40. Então, assim, o Harden tá chegando quase no 40. Então, assim, são caras que tem o quê? Mais 1, 2 anos de liga no máximo. Você entendeu? Então, você está tentando essa janela. Se você não conseguir nada esse ano, provavelmente o time já tem que entrar para um rebuild. E aí você não tem as suas escolhas, né? Porque você já trocou com. Você fez, acho que ainda não terminou a troca que ele fez com o Thunder. Se não me engano, ainda deve ter mais um ano, 1 ou 2 anos, eu Tem acho. mais um ano ainda. Aí é bizarro isso, é bizarríssimo. E aí, tipo, o pessoal falava do Banana Boat, que era aquelas imagens do Chris Paul, do Dwayne Wade e LeBron. Agora a gente tem o Ofurô, né? A gente tem o time do Ofurô, basicamente é isso. É louco. Vamos ver as cenas, vamos ver se o Silver vai ser tão bananinha mesmo assim, vai deixar as coisas Eu passar, acho. ou se ele vai voltar a tomar aquela forma de, não, eu tô aqui para balancear a liga, eu vou fazer isso funcionar. Eu O espero que Clay, ele eu faça vejo, isso eu mesmo. vejo um caso muito parecido proporcionalmente, tá? Não estou falando que é da mesma linha, mas assim, quando a gente teve o caso dos roubos De sinais. dos sinais na MLB, com aquele esquema tal, quando você começa a investigar, que você vê que o buraco é muito mais embaixo do que só um roubo de É sinal, verdade. é melhor você falar assim, vamos fazer uma puniçãozinha aqui, outra ali, deixar por aqui, porque senão a gente vai colocar o jogo em todo em questão. Porque assim, roubar sinal, todos os times roubavam sinais. Isso não era um caso específico do Astros ou do Red Sox ou coisa do que for. Não, todo mundo fazia. Pegar do Astros, porque o Astros tinha um esquema completo de gravar sinal, falar em tempo real, batendo em lata de lixo, coisa do tipo. Mas se você começar a parar para pensar, você vai ver que todo mundo faz merda. Então, por isso que talvez ele deve ter pensado, não vão fazer isso. Talvez vai investigar, vai dar alguma puniçãozinha para o Kawhi. Não joga mesmo, está sempre se machucando. Então, pede aí uns 20 jogos de punição, dá uma multa aí e fica por isso. É isso. Mas assim, como a gente gosta de dar créditos também para quem fez essa investigação, e como disse o Eric na semana passada, e a gente precisa ficar reprisando isso, foi um trabalho muito absurdo Sensacional. do Pablo Torre em cima disso. Imagina você ficar 7 meses investigando todo esse caso. Então, é muito interessante, a gente tem que dar crédito para o cara. Então, eu vou colocar o link do podcast. E para quem não sabe, Pablo Torre ele foi um jornalista da Sport Illustrated, da ESPN, e hoje ele é contratado da Midlothian Media, que é a empresa do Dan Le Batard. Então, assim, ele tem o podcast lá, que inclusive chama Pablo Torre Finds Out, with, e aí alguém, né? Então, assim, eu vou colocar depois esse episódio para quem quiser assistir na íntegra, ver toda a investigação que ele fez, esse trabalho absurdo e monstruoso. Fiquem à vontade. E vamos tentar cobrar do Adam Silver para fazer alguma coisa, né? Porque a gente quer o nosso jogo direito, né, Luquiba? A gente quer a ilusão, né, de que é tudo bonito, tudo. A gente quer a ilusão, eu gostei. Essa é maravilhosa. A gente quer a ilusão de que tudo é maravilhoso, exatamente. Mas é a realidade, a gente quer continuar sendo iludido, né? Eu desencanei do futebol depois que eu descobri um pouquinho da podridão que era os bastidores do futebol, né? Isso um pouquinho, não precisa nem muito a fundo. Então a gente quer imaginar que é tudo lindo, maravilhoso, que é o esporte, que a gente está vendo atletas que não tem negócio por trás, que não tem dinheiro, como o Eric gosta de falar, money talks. Então a gente quer continuar com essa nossa ilusão aí. Mas enfim, é isso. Luquiba, foi muito bom estar com você.
Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, esperamos, Eric e Fernandão. Fernandão virá, que já comentou. Esperamos o Eric também para nos acompanhar nessa mesa maravilhosa. Meu amigo, grande abraço para você, beijos, despida-se como quiser. Obrigado, meu Despida-se, é querido. complicado, né? Aí fazer um strip aqui não vai funcionar, não. Aí a gente perde a audiência que a gente tem. Não fala assim, Não, não. Acho que a gente ganha. Acho que a gente ganha. cara, é sempre um prazer conversar contigo. Claro que o Eric faz falta, o Fernandão faz falta, mas o que vale é a gente estar sempre aí se reunindo e saindo um pouco da nossa rotina e falando de coisas que a gente gosta de falar com pessoas que a gente gosta de conversar. Então é isso. É isso aí. Gente, beijos, nos sigam. Até semana que vem.